Olá, o Amigo Animal está começando e hoje a gente quer mostrar um monte de cachorrinho para vocês para doação. Vamos lá? A gente sabe a dificuldade que em qualquer cidade existe quando acontece alguma coisa com um animal de estimação da gente fora do horário comercial. É muito difícil, né, gente? Assistência médica no nosso país é muito cara. Aliás, não só no nosso país, no mundo. Uma assistência médica particular é muito cara. Hoje, quantas pessoas no país podem, de repente, se internarem num hospital particular e ficarem lá internados por uma semana? Então, se é assim com a medicina humana, a gente pode imaginar como é com a medicina veterinária. Isso nem sempre é culpa do veterinário, mas sim as medicações veterinárias que são caríssimas. Mas hoje eu quero conversar com vocês o que fazer, como eu tenho que resolver no caso em que um animalzinho que eu queira socorrer, sendo meu ou não, acontece alguma coisa com ele no meio da noite, 10 horas da noite, num sábado no final da tarde, num domingo. Não existe nenhuma cidade tem essa estrutura para um atendimento completo e gratuito para atender todos os animais. A gente tem que ser realista, essas coisas são muito difíceis de acontecerem. Por isso eu estou aqui hoje. Eu estou do lado do Dr. Luiz Henrique, médico veterinário, presidente do Conselho Municipal de Proteção Animal aqui de Santos, que tem a sua clínica, e um dia, conversando com ele sobre essa dificuldade que nós mesmos que trabalhamos com isso encontramos, eu resolvi conversar com ele para saber o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que se encontram nessa situação num final de semana, num dia à noite, como um caso que aconteceu há pouco tempo, que depois a gente até pode relatar, Luiz Henrique. Obrigada e muito mais obrigada ainda pela tua iniciativa de oferecer, vamos dizer assim, um tipo de parceria com as pessoas que resolvem adotar animais de ONGs ou de centros de zoonose. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal, Leila. Primeiro, agradecer, é sempre um prazer participar do seu programa, um público muito fiel a você, a gente sempre escuta muito bem e a gente fica feliz porque a Leila realmente é uma amiga, então é sempre bom ouvir falar bem, né, ouvir as pessoas falarem bem de um amigo. E eu estou muito feliz, Leila, porque depois de 13 anos de clínica, clínica estruturada, clínica já sedimentada, quer dizer, já com uma carteira de cliente, a gente entende que não pode ficar parado, ficar só nisso. Então, busquei me especializar, busquei a nefrologia, hoje a gente faz a hemodiálise, então a gente tem condição de dar uma sobrevida muito digna, né, para o animal, sem torná-lo dependente da hemodiálise. Enfim, é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito, muito interessante, muito viável e de muito sucesso para o restabelecimento da saúde do bichinho, né, quer seja do cãozinho, quer seja do gatinho. Então, depois desses 13 anos de clínica, agora há pouco tempo, eu falei, gente, eu preciso ampliar o meu horário, melhorar a minha condição de estrutura, melhorar a minha condição de trabalho. E sozinho a gente não é nada. Então hoje eu tenho comigo aqui mais 5 veterinários, né, além de mim, estão todos buscando uma especialização. Tem veterinário fazendo especialização em cirurgia de maneira geral, focado na cirurgia ortopédica. Tenho homeopata, tenho fitoterapeuta, então pessoa que mexe muito com floral e com fitoterapia, com ervas. Então a gente está com um time muito bacana, um time muito coeso e que pensa muito igual, né? Tem o Dr. Danilo também que mexe com animal silvestre. Então a gente está com um time bom, cardiologista. Então, de forma a conseguir atender a todos e a todo momento. Então hoje a gente fica 24 horas, né, aberto, de domingo a domingo, sem feriado, sem nada. Pensei muito nisso para atender a demanda dos meus pacientes. Só que aí a gente pensa também em quem não pode, né? Foi isso que você bem introduziu na sua apresentação. A gente tem uma parcela da população que quer fazer por seu animalzinho. Então, essa população que adotou, essa pessoa que adotou, esse município que adotou, eu não sei se você já reparou isso, Leila, mas um perfil que eu observo aqui, muita gente que adota é o pessoal até de mais baixa renda, um pessoal mais simples, até é o pessoal que acaba adotando nas ONGs, adotando na Coordenadoria de Proteção à Vida Animal. Então,
estudando uma viabilidade aqui, de atender essas pessoas, eu vi que a gente tem condição de atendê-los, fazendo um preço diferenciado, promovendo um percentual de desconto, né? Então, de forma a ser uma parceria com a Coordenadoria de Proteção à Vida Animal. Não sei se essa parceria existe de forma legal, mas eu acho que de forma ética a gente pode oferecer, a gente deve oferecer. Então eu entendo que todo colega que tem clínica, que tem plantão, eu acho que isso aqui é um start, né? Eu espero ser exemplo, né? Espero que as outras clínicas abracem isso. Eu falei, poxa, por que não? Né? A gente não oferecer isso, a gente tem que oferecer, a gente pode oferecer. Então, de que maneira? A pessoa que adotou um bichinho, quer seja qualquer ONG aqui de Santos, a pessoa que adotou na Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, munida desse documento, vem de posse desse documento, vai ter um atendimento tão bom quanto, isso a gente tem que bater em cima que não é porque vai ser concedido algum desconto que vai ter algum atendimento diferente. Então, a gente tem condição de oferecer esse atendimento de qualidade com um preço aquém do praticado. Então, pensando nisso e até como uma forma de agradecimento a essas pessoas que, às vezes, têm condição financeira de comprar um animal, mas elas falam, não vou comprar, eu vou tirar um animal abandonado da rua. E aí ela vai numa ONG, seja ela qual for, mas uma ONG séria, idônea, e ela vai e adota um animal de lá. Então, isso é muito importante. Por isso, a gente teve essa iniciativa de como a gente pode ajudar essas pessoas, além de um nosso obrigada, além da gente ficar muito grata para o resto da vida pela ação dessa pessoa. Como, praticamente, a gente pode ajudar vocês que adotam um animal? É procurando pessoas qualificadas, como aqui é o caso do Dr. Luiz Henrique, de saber no que ele pode ajudar. E ele sempre pode, por isso que eu vim de boca mole aqui falar com ele, para que a gente possa oferecer isso e que você mostre as suas instalações e diga, lembrando que a pessoa que precisar de um atendimento de final de semana ou de um atendimento de noite, ela, além de trazer o documento comprovando que esse animal foi adotado, ela precisa apresentar a carteira de vacina, de que aquele animalzinho está com as vacinas em dia. E não é vacina antirrábica, é vacina V10, que é aquela vacina que vai impedir o animalzinho de contrair sinomose, parvovirose, até porque você tem que ter esse cuidado na hora de internar o animal, né? Sem dúvida. E eu acho também uma preocupação grande que a gente tem que ter com bom senso. O que a gente fala? O que a gente vê hoje na medicina humana? Hospital dia, né? Quanto menos internação desnecessária, melhor. Quanto menos tempo ficar, melhor. Quanto menos tempo ficar longe da família, melhor. Então, a gente tem que internar no momento crítico. Estabilizou, deu qualidade de vida, restabeleceu uma boa saúde, né, de forma que a família consiga dar continuidade em casa, libera para casa. Então, só posso falar para as pessoas, fiquem muito à vontade, não deixem nunca de tratar um bichinho por questão financeira mesmo, a dificuldade todo mundo passa. E uma coisa que eu falo, se você sentar na frente de um veterinário e falar, olha, eu preciso tratar, como a gente pode? Eu acho que qualquer veterinário de bom senso, de bom coração, de boa vontade, vai falar, olha, não se preocupa, vamos fazer Carne Casas Bahia, vamos fazer o que for, mas primeiro vamos pensar nesse bichinho. Eu recebi uma amiga minha, há pouco tempo, ela estava saindo do prédio dela e o gato da vizinha caiu lá de cima, porque a pessoa tem gato, resolve não pôr tela no apartamento. Caiu lá de cima, eles não estavam em casa. Ela vai deixar o animal ali morrendo? Ela ficou desesperada, passou a mão no animal, levou numa clínica. E aí começou, né? Porque ela levou na clínica, aí eles queriam que ela assinasse como responsável. Ela falou, o gato não é meu, espera a pessoa chegar, eu vou deixar todos os meus documentos aqui, eu vou dar meu endereço, vou dar tudo, mas os proprietários não estão em casa. E depois tudo se resolveu de uma forma tranquila. A princípio foi um estresse, porque infelizmente, nós não estamos acostumados ainda, né? Cada vez que a gente precisa recorrer ao médico no final de semana ou de noite, a gente já sente que, meu Deus, eu vou ter que vender meu carro. Então, seria bom que as pessoas
ficassem um pouco mais tranquilas e nesse sentido. A gente tem uma pessoa aqui disposta a colaborar nesse sentido e principalmente nas questões renais, que eu insisto em falar, que um gatinho que parou de urinar é uma coisa para ontem, né? Gostaria que você falasse, porque morre mesmo. E o sofrimento do animal é muito grande, né? Hoje a gente pega uma casuística de nefropatia, né, das doenças renais, muito alta. Então, a gente pega um número muito grande de paciente renal hoje. A gente tem que ter consciência de que quanto mais cedo a gente chegar no socorro, melhor. Então, você tem mais condição de reversão. Muitas vezes é um renal agudo, então que agora também não chama mais insuficiência renal aguda, agora virou uma injúria renal aguda. Então, você tem, diagnosticando uma injúria renal aguda, você descobrindo a causa primária, você tem um excelente prognóstico. Então, não justifica hoje você saber, você perceber algo errado e não correr para buscar, né? Para buscar um suporte, para buscar um socorro. Você tem condição, sim, de tratamento. Antigamente, a gente falava em insuficiência renal, quer fosse aguda, quer fosse crônica, você já pensava em eutanásia. Hoje, a gente tem uma excelente condição de estabilidade, de dar uma sobrevida. A gente orienta o proprietário a fazer o suporte em casa, a fazer, sim, o sorinho subcutâneo como manutenção em casa. A gente tem que pensar na condição de viabilizar, né, o tratamento. O proprietário às vezes fala, poxa, eu não vou ter condição de vir todo dia fazer o soro, enfim. Então, como é que a gente consegue viabilizar? Poxa, me ensina que eu faço em casa? Ótimo, te ensino que você faz em casa. Né? Aquela manutenção, aí a cada X tempo a gente faz uma nova aferição de taxa. Tira da crise, né? Então a gente tira da crise, restabelece e com a ajuda do proprietário a gente consegue equilibrar bem esse carinha. E a gente teve um caso, agora há pouquinho tempo, aquele cãozinho que caiu. Eu quero, na verdade, até registrar o agradecimento à proprietária, proprietária não, na verdade, uma cliente nossa aqui da clínica, a Silmara e a Carmen, que foram as pessoas que acabaram pegando aquele cachorrinho que caiu do morro da Santa Terezinha. Que apareceu na TV Tribuna, ele caiu, o Corpo de Bombeiros foi lá resgatar. Ele teve uma fratura completa em fêmur, uma fratura muito feia. O pessoal ali do morro da Santa Terezinha acabaram se cotizando para conseguir pagar a cirurgia dele. Ele veio para cá, ficou com a gente aqui um mês conosco internado aqui. E nós operamos, o Dr. César Isaac também operou, cobrando só o material. Então a gente conseguiu um time também aqui para ajudar, né? E a maneira que a gente pôde ajudar foi cobrar uma cirurgia ortopédica a preço de custo, só cobrando placas e parafusos. Que é muito caro, né? Que é muito caro. Ele acabou sendo um espoleta, então ele teve que refazer a cirurgia, ele teve que fazer a cirurgia por mais de uma vez, que ele não parou. E graças a Deus hoje já está de volta com o dono no Morro do José Menino e está super bem. E agora tem dois nomes. Na verdade, o nome dele é Pretinho e elas acabavam chamando de Valente, porque depois de cair de 80 metros de altura, sofrer mais de uma cirurgia ortopédica e ficar do jeito que ele ficou, é um doce de cachorro. Então, esse exemplo eu gosto de falar, por quê? Vamos conversar. Está todo mundo junto, várias cabeças pensando, várias cabeças com boa intenção, só consegue objetivar o sucesso. Queria que você deixasse um telefone, Luiz Henrique, o endereço da clínica, um telefone para que as pessoas que queiram tirar dúvida. É legal, viu, gente? Anota esse telefone, guarda esse endereço, porque a gente não sabe quando vai poder precisar. É importante, deixa guardadinho aí, espero que você nunca precise, mas infelizmente a vida não é assim. Um dia a gente acaba precisando, né? Pelo menos as pessoas que têm animais, ou então nem nosso. Às vezes a gente quer ajudar alguém. Então, passa teu telefone, por favor. E as emergências não escolhem horário, né? Eu falo, não dá para a gente virar para o bichinho e falar, olha, você só pode aprontar no horário comercial. E é impressionante, é sempre em feriado, domingo, é impressionante. Não, a gente que tem bicho desde sempre, a gente sabe como é a loucura. Então, o telefone aqui da clínica é 3288-1991. Tem o celular também do plantão que fica direto, que é 91 24 58 13. E a gente fica aqui na Rua Minas Gerais, número 93, bem próximo ao Canal 13 aqui em Santos. E sempre de portas abertas,
né, para poder ajudar. De alguma maneira, a nossa intenção sempre é poder ajudar quem você ajudou lá. E a nossa intenção também, viu, gente, é ajudar. A gente só quer ajudar. Se a gente pudesse, a gente faria tudo por vocês que gostam dos animais, mas não dá. Então, a gente tenta ajudar todo mundo um pouquinho, porque eles dependem da gente, eles dependem de vocês, e é isso, é assim mesmo, é dando as mãos que a gente consegue um mundo melhor para eles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, eu estou aqui hoje, mais uma vez, na sede da Codevida, Coordenadoria de Proteção à Vida Animal da Prefeitura de Santos. Aqui não é centro de zoonose, local onde ficam os animais, é uma coordenadoria que tem como foco o trabalho de controle populacional de animais, além de fazer atendimento médico veterinário, mas prioritariamente o foco é controle populacional de animais. E por que eu estou aqui hoje? Na verdade, o mês de agosto foi um mês, todo ano é assim, gente, início de primavera, agosto, setembro, tudo germina, inclusive filhotes. Filhotes que, inconsequentemente, as pessoas não castram as suas cadelas. Mais uma vez a gente vai repetir, deixa dar aquela saidinha fatídica para fazer xixi e cocô na calçada dos outros, e quando volta, já volta prenha. Então, depois não quer os filhotes, aí abandonam. Por isso, há uma superlotação de animais em todas as sedes, em todos os órgãos públicos. Há um aumento, normalmente, segundo as informações que a gente recebe, nessa época do ano, início de primavera, principalmente de gatos, né, quando vai entrar a primavera agora já no mês de setembro. Então, eu tenho alguns casos para mostrar para vocês, para colocar para doação, porque a gente sempre diz que só consegue ajudar um animal tirando da rua, um animal que esteja precisando, quando tem vaga. E a vaga é você que me dá, você que vem adotar um animal aqui, porque você ajuda dois, esse que está indo embora e um que eu vou tirar da rua. Então eu quero mostrar para vocês uma história bem complicada de um animalzinho que foi abandonado, amarrado na porta da Codevida, com câncer na pata. E nem é um animalzinho, na verdade é um animalzão. Vamos lá. Bom, como eu estava dizendo para vocês, esse cachorro, esse aqui é o Dogão, e eu gostaria, essa aqui é a Valéria, que é uma das tratadoras aqui da Codevida. E a gente pediu para a Valéria falar um pouquinho sobre o que aconteceu, né? É tão absurdo, gente, que nós temos certeza absoluta. Veio um senhor aqui na porta, né, Valéria? Isso, veio um senhor aqui na porta dizendo o quê? Perguntando se alguém tinha procurado pelo cão, pelo Dogão, né? E o porteiro, na hora, falou que não, que ninguém tinha procurado por ele. Ele simplesmente pegou o cachorro, amarrou aqui no poste em frente à Codevida e foi embora. Então, abandonou literalmente. E a pessoa que abandonou tinha plena convicção de que o que ele tinha na pata, ele tinha um calombo enorme na pata, era câncer. Normalmente, o que acontece? Normalmente, né? É horrível falar assim. Algumas pessoas fazem o quê? Descobrem que o seu animal tem uma doença dessa, sabem que esse é um tratamento caro e optam por abandoná-lo em qualquer lugar. E foi isso que aconteceu. Nós não sabemos se foi a própria pessoa que abandonou, é o dono do animal, ou se ele encontrou o cachorro na rua e resolveu abandonar aqui. Inclusive o Dagner, que é o tratador, ele foi até o local que ele tinha indicado aqui na Rua da Breda, numa firma, mas sem sucesso. Não foi procurado, não localizaram a pessoa, porque o Max conhecia. E aí o Dagner pegou, tirou ele do poste, é super dócil. E é um cachorro que é um mestiço de dog alemão, vocês estão vendo o tamanho. E que se adaptou muito bem, muito dócil, muito manso. Muito. E foi operado há 15 dias, brilhantemente operado, diga-se de passagem, pelas veterinárias aqui da Codevida. Foi feita a amputação
do membro. Segundo as veterinárias, segundo o exame feito, não há indicação de metástase. Então, é um animal, adora passear, né, gente? Com 3 patas e tudo, adora passear, puxa bastante. E está para doação, para quem tem espaço e queira adotar um animal com necessidade especial. Inclusive, é ele que está latindo, né? E esses aqui são 2 cachorrinhos de pequeno porte, os 2 têm 1 ano. Os 2 foram entregues juntos aqui na Codevida por um proprietário que há 1 ano atrás adotou os 2 bebês. E esse é o Sansãozinho, o pretinho, 2 animais que não vão crescer mais, felizes, alegres, e que a pessoa simplesmente devolveu e foi embora porque preferiu ir para um lugar menor. E voltaram, graças a Deus, foram bem acolhidos pelos outros 2 que moram nesse local e Deus é muito bom, né? Deu sorte de serem bem recebidos aqui pelos outros e vivem bem aqui, precisando de um dono. Quem mora em casa pequena, quem mora em apartamento pequeno, tem condições de levá-los. Adoram passear e precisam de um lar. Eu vou mostrar mais um cachorrinho para vocês, que esse tem menos de 1 ano, é um filhote de uns 8 meses, que esses... Infelizmente, quem encontrou fui eu. No meio da avenida, gente, andando no meio da avenida com a corrente pendurada. O dono, simplesmente, ele nem se deu o trabalho de comprar uma coleira. Era a própria corrente que estava presa no pescoço do animal. Agora, que vida podia ter um filhote como esse aqui, que é esse que eu estou falando? A gente pôs o nome dele de Lucas. Na verdade, eu coloquei o nome dele de Lucas porque Lucas é o nome do meu filho mais velho. Criança. E ele se sente muito orgulhoso quando a gente põe o nome dele nos animais. E ele foi encontrado no meio da Avenida Nossa Senhora de Fátima, com uma corrente aqui no pescoço e a corrente pendurada. E ele andando pela rua desnorteadamente, né? A gente supõe que ele estava preso, um filhote acorrentado, com a própria corrente em volta do pescoço. E eu parei o carro, aquelas coisas que a gente faz, né, sem pensar. Parei o carro no meio da avenida e consegui resgatá-lo. Ele, na hora em que eu resgatei, ele me mordeu, porque, coitadinho, ele não sabe o que eu queria com ele. Estava em pânico e, de repente, uma mulher chegou e passou a mão nele. Ele me mordeu, eu joguei ele dentro do carro, ele saiu do carro de novo e eu tive que correr atrás dele. Mas, enfim, também está aqui para doação. São todos, como vocês estão vendo, uma família bem maluca. Todos esses animais, gente, já estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. Tá bom? Independente desse número de cães adultos que deram a entrada na unidade, hoje nós estamos com 30 filhotes de cães, todos de ninhadas abandonadas. Uma ninhada veio de Caruara, e aqui eu estou recebendo uma visita inesperada. É que eu cheguei agora aqui, e quando eu chego, eu não posso chegar limpa, viu, gente? Eles me veem e fazem isso comigo. E aí eu passo vergonha, não é? Não passo vergonha? Deixa a tia falar. Bom, voltando. E a gente está com 30 filhotes, ninhadas diferentes. Uma ninhada que chegou de Caruara, uma ninhada que estava no meio da avenida, uma ninhada que colocaram numa caixa e deixaram na porta da ONG Defesa da Vida Animal. E assim algumas pessoas acham que elas se desvencilham dos problemas, né? Eu tenho plena consciência de que pessoas que fazem isso, elas ficam muito aliviadas naquele momento, mas elas não têm ideia do fardo que elas vão carregar mais para frente, porque a justiça divina é infalível. E quem faz isso é muito sem coração. É muito. Abandonar uma ninhada, não importa na porta de quem seja, é ser muito desumano. Então, a gente procura acalmar o coração pensando no seguinte: não cabe mais a nós julgarmos, né, punirmos, porque não existe lei nesse país que condene quem maltrata animal. Até porque o senador Pedro Taques tem votado contra, ele quer que diminua as penas, né? Guardem esse nome, senador Pedro Taques. Algumas pessoas já estiveram em Brasília semana passada pedindo que ele não faça isso. No novo Código Penal brasileiro, ele quer reduzir as penas e não aumentar. Enfim, voltando, são 30 filhotes que estão aqui,
que eu vou mostrar para vocês, para adoção. E a gente pede encarecidamente que as pessoas que realmente queiram um animal, não para dar de presente, não porque fulano quer muito, queira, mas com responsabilidade. Vai durar 15 anos, ele tem custos, ele tem despesa, vai dar trabalho. Tudo isso a gente tem que pensar numa adoção, né? Para que não aconteça isso, que não sejam devolvidos um ano depois. Quem sabe um de vocês que está me assistindo se apaixona e, principalmente, fica feliz com essa bagunça dentro de casa. Bom, gente, todos esses animais que vocês viram entraram na Codevida nos últimos 10, 15 dias. Então, alguns foram doados, no total foram 9, agora 18, 9 animais adultos e 30 animais filhotes. Eu não estou contando aí os gatos. Então, chega uma hora, gente, que não existe possibilidade de se fazer bem-estar animal com superlotação. A superlotação não é ética, a superlotação não é higiênica, a superlotação não é saudável. Então, não existe como se executar um bom trabalho com superlotação. É por isso que muitas vezes a gente diz não. Mas quando a gente diz não, a gente vale pelo não que a gente disse, não pelos inúmeros sims que nós já dissemos no passado, né? Então a gente mostra para que a população se sensibilize e entenda que assim como existem pessoas como vocês, e que são milhares, graças a Deus, que entendem, existem as pessoas inconsequentes que continuam jogando animais pelas ruas, ou então não os querem mais, não importa, realmente não importa o motivo, e os devolvem ou jogam pelas ruas, né? Que para mim é exatamente a mesma coisa, abandonou um animal, tá? Não existe nenhum crédito em alguém que devolva, para mim particularmente não existe, abandonou um animal. Então a gente pede que, se você conhece alguém que queira adotar, que você ache que é uma pessoa responsável, que não vai fazer isso, indique a Codevida, peça para vir nos conhecer, olhar os nossos animais, são todos castrados, vacinados, vermifugados, são doados nessas condições. É claro que os filhotinhos não dá para castrar ainda, mas as castrações são agendadas e a gente cobra, porque a castração é obrigatória. Já sai com a primeira dose da vacina, a segunda e a terceira dose é obrigatória, é posse responsável e a gente exige que seja dada. Então, divulguem, porque assim como existe isso aqui na Codevida, também há abandono nas ONGs. As ONGs estão lotadas de animais e as ONGs não existem só para receber animais das ruas. Elas não têm mais capacidade para isso. Então, nós dependemos dos seres humanos como vocês para divulgar o trabalho e incentivar a adoção. Nunca compre um filhote, adote. Um bom fim de semana para todos e até a semana que vem.